Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Com vocês é o Tio Léo, vamos lá. Estamos aqui na nossa aula, cadê? Introdução poética versus... Introdução, linguagem poética versos e rimas. Meus queridos e queridas, este tema é da aula da jornada número 5. É da jornada número 5, página 90 do seu livro de orientação de estudos de língua portuguesa. Meu querido e minha querida, eu estou falando com você, mas ao mesmo tempo estou aqui configurando meu computador. Então eu vou fazer essa introdução porque essa aula ela ajuda você a entender o conteúdo do livro. Ou seja, sem essa aula as coisas ficarão muito difíceis. Então, sem delongas, meus queridos e queridas, vamos lá. Introdução, linguagem poética, versos e rimas. Vamos lá. Poesia, deixa eu tirar minha cara daqui. Pronto. O que é poesia? Poesia é uma forma de arte que usa palavras com criatividade para expressar sentimentos, ideias, emoções, as coisas meigas e fofuchas que vêm do coração. Diferente da linguagem comum, a poesia ela explora a sonoridade pessoal. Através do quê? Através de ritmos, imagens e sentidos profundos. Imagens. A gente pode dizer que assim, a poesia ela explora imagens em termos de que a gente tem poesias que elas adquirem, elas são escritas formando imagens de objetos. Também, mas elas também trabalham e essa interligação entre a imagem de objeto que ela faz, na forma escrita, na estrutura dela, isso cria um sentido mais profundo, principalmente se relacionado com os sentidos dela. Léo, você vai trabalhar profundamente nisso aqui? Não, pessoal, não é o objetivo da aula. Mas o ponto forte da nossa aula é que a poesia, ela explora a sonoridade, ela explora o som, ela explora também a multiplicidade de sentidos, sentido próprio, sentido figurado, misturando sentimentos, misturando a objetividade com a subjetividade através também da sonoridade. Então, um exemplo. No meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho, Carlos Drummond de Andrade. Eita, travou. Calma aí. Deixa eu sair daqui de novo. Pronto, tá aqui, ó. Linguagem poética. A linguagem poética é uma linguagem simbólica, como eu estava falando. Ela é criativa, ela é subjetiva. Ela utiliza-se de figuras de linguagem que eu também havia falado. Ela trabalha com o quê? Com a metáfora. E que é a metáfora? Ela cria algumas comparações simbólicas. Então, seus olhos são estrelas. Seus olhos são o que? Uma bola gigante de plasma incandescente em fusão nuclear? Claro que não! Mas está querendo dizer que seus olhos são brilhantes como estrelas. Comparação, firme como uma rocha. Os seus olhos, se meter uma martelada nele, ele vai aguentar se ele for um minério de ferro? Claro que não. Mas é uma comparação. Personificação. O vento sussurrava segredos. O vento sussurrou os números da Mega Sena no seu ouvido? Claro que não. Mas essas figuras de linguagem, a metáfora, a comparação, a personificação, entre outras, elas são ferramentas aí comuns que fazem parte da linguagem poética. Vamos lá para o próximo slide. Então, cadê? Verso, estrofe e poema. Então, o que é um verso? O que é uma estrofe? O que é um poema? A gente tem que falar disso, porque senão a próxima aula, senão o conteúdo do texto, do livro, não vai ficar claro. Então, o que é um verso? O que é uma estrofe? O que é um poema? Vamos lá. Um verso. Cada linha de um poema. Então, o que é um verso? Cada linha de um poema.
Exemplo, minha terra tem palmeiras. Isso é um verso. O que é uma estrofe? É um conjunto de quatro versos. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Nosso bosque tem mais vida, nossa vida mais amores. Então, conjunto de versos, exemplo, 4 versos, que é chamado do quê? De quadra. Por que quadra? Porque vem de 4. E o poema? O poema é o texto completo, feito por seus versos e suas estrofes. Aí, meu povo, seguindo em frente aqui, o que é a métrica? Vamos lá. Métrica é a contagem. Calma aí. Eu não sei por que sumiu o título aqui. Deixa eu ver. Deve ter sido uma falha. Nossa, não apareceu. Bem, o título aqui seria métrica. O que é a métrica? A métrica é a contagem das sílabas de um verso. E é isso que gera aquele ritmo, aquela sonoridade bacana do poema. É diferente da fala comum, pois a métrica ela ignora algumas pausas, ela ignora algumas pronúncias. Então, você. Aí tem aqueles nomes ridículos, pessoal, desculpa, são ridículos, mas é a regra do jogo. Então, quais os tipos de métrica que existem? Vamos dar uns exemplos. Existe a redondilha menor, que é composta por 5 sílabas poéticas. Sol que bate. Então, sol que bate. Não me perguntem. Não me perguntem. Redondilha maior, 7 sílabas poéticas. A estrela brilhou no céu. A estrela brilhou no céu. Povo, não é para ter sentido, é a lógica. Decassílabo. 10 sílabas poéticas. Ouvir estrelas, creio que o poeta. Rima. O que é a rima, pessoal? Rima é a repetição de sons parecidos. Rimou. Quer dizer, rimou. Pareceu uma repetição. Geralmente acontece o quê? No final, na última sílaba dos versos. Ou dentro dos versos. Existem sílabas que têm a mesma sílaba de um verso anterior, o que traz uma musicalidade, uma sonoridade. Então você tem, por exemplo, a sílaba emparelhada. Cara, saca isso, ó, a regra AABB. O sol nasceu brilhando e os pássaros cantando. Então, como é o final ando e ando são iguais, a gente coloca AA para representar. A flor sorriu contente com um vento tão presente. Então, a gente percebe que esse final ente e ente ele se repete. Então, como é o segundo tipo de repetição, a gente chama de B. Agora a gente tem e como são emparelhadas, tipo, então tem ando, ente, então a gente coloca A, B, B. Aí nós temos a rima alternada. E essa alternação, ela pode ser AB, AB, ABC, ABC, ABCD, ABCD, AA, BB, DD, CC, enfim. Então, por exemplo, o mar que canta e chama é livre como o ar, desenha em mim sua trama e faz meu peito voar. Então você percebe, ó, ama a, ar, B, ama a, ar, B. Sacou? Sacou. Então vamos lá. Então, aqui, pessoal, nós já encerramos essa prévia da aula. Léo, você vai desligar o vídeo? Nem pesadelo, meu irmão. Vou continuar para o livro agora. Então, síntese introdutória. Então, resumo final aqui, só para a gente matar o conhecimento prévio que nós precisamos para essa lição.
Poesia é a arte com palavras. A linguagem poética ela é uma linguagem simbólica e cheia de sentidos. Por quê? Ela mistura o sentido figurado com o sentido literal e com a subjetividade e com a objetividade. O verso é uma linha, o verso é cada linha. Repita, o verso é cada. Repete! O verso é cada linha. E a estrofe? A estrofe é um bloco que pode ser A, B, B, A, B, A, B, A, B, C, A, B, C. E o poema é o texto como um todo. A métrica ela é o ritmo contado por sílabas e a rima o som parecido que encanta e dá musicalidade. Que bonitinho, que fofuchinho, né, meu povo? Bem, deixa eu pausar aqui, abrir aqui a outra tela. Então, pessoal, continuando aqui, estamos com a lição, com a jornada 5. Léo, prova que é a jornada 5, tá bom? Tá aqui, ó. Jornada 5, aqui, ó. Jornada 5. Linguagem poética, versos e rimas. Cara, agora você vai entender, quando a gente começar a ler, por que eu coloquei aqueles slides. Porque apesar da lição ter esse nome, linguagem poética, versos e rimas, você não vai encontrar tão facilmente o conceito do que seja feito isso. Isso vai ser tratado como se você já já soubesse o que é isso, beleza? Então, sem delongas, vamos continuar olhando a capa dessa lição. Cara, é uma mão mecânica, parece a mão do esqueleto do Exterminador do Futuro, né? Aquele esqueleto mecânico escrevendo. Então dá a entender que é uma máquina, uma IA escrevendo, alguma coisa assim. Tem uma observação aqui, vamos ler o que diz. Aqui, ó. As inteligências artificiais generativas são aquelas que podem produzir conteúdos a partir de bancos de dados imensos, desde que um humano dê um comando, isto é, um prompt. Prompt é um comando, aquela palavra, aquela ordem que você dá para o chat GPT. Então, a inteligência artificial, o texto começa com uma imagem. Lembrando, pessoal, que tudo que é passível de interpretação é passível de ser lido. Então, uma imagem pode ser lida, pode ser interpretada. Então, aqui está dizendo, estamos falando de poema, uma imagem de uma mão, um lápis, ou seja, um lápis é algo que não se permanece para sempre, é algo que pode ser escrito. Escrevendo numa folha de papel, que é algo que normalmente humanos fazem e não máquinas. E aí, aqui, inteligências artificiais são aquelas que podem produzir conteúdos a partir de bancos de dados. Ou seja, uma inteligência artificial pode produzir um poema. E o que é um poema? Um poema a gente pode também defini-lo como uma expressão da subjetividade humana. E se uma máquina pode produzir um poema, essa máquina ela tem subjetividade? É aceitável o poema de uma máquina, ainda que ela se paute em experiências anteriores? Ou o que vale é um poema produzido pelas experiências interiores acumuladas de um ser humano? São questões aí que ficam na pauta desta lição. Então vamos voltar aqui, vamos reduzir e vamos para a próxima página. Página 89. Então, caramba! Perdão. Então, eu falei página 90, mas você vai para a página 88 do seu livro. E aí aqui nós vamos para a página 89 do seu livro e vamos ler aqui o conteúdo. Vamos ler aqui o que está nos sendo proposto. Vamos lá. Aqui vou ler com vocês e farei os meus comentários. Deixa eu pegar a minha canetinha mágica aqui. A canetinha mágica. Cadê? Aqui, ó. Eu consigo fazer as observações para vocês. Vamos lá. Então, sem delongas, começando. A capacidade das inteligências artificiais IAs generativas, como o ChatGPT ou o Bard,
de criar versos é notável. Com isso, é possível explorar a complexidade da forma poética, incluindo a criação de textos rimados, versos metrificados e outros aspectos formais do poema. Ou seja, a IA ela consegue criar poemas, versos, rimas, considerando os aspectos estruturais. Muito bom. A criação de versos rimados é uma das características impressionantes das IAs generativas, ao criarem rimas que seguem padrões tradicionais, como rimas emparelhadas, AB, AB, agora você sabe do que estamos falando, rimas alternadas, ABBA, ou outros esquemas. As IAs adaptam ao estilo desejado. Por isso que foi bom a nossa prévia, pessoal. Senão eu teria que parar e explicar isso, e agora você já sabe. Além disso, pode-se gerar versos metrificados, adotando diferentes esquemas de métrica, como o pentâmetro iâmbico ou o hexâmetro ditílico, que foram muito utilizadas e apreciadas por séculos. Isso resulta em poemas que obedecem padrões rítmicos específicos e evocam uma musicalidade tradicional da poesia. Talvez a sua pergunta seja: pentâmetro iâmbico ou o hexâmetro ditálico? Tio Léo, o que é isso? Dei um minuto. Então vamos lá, pessoal. O que é esse pentâmetro iâmbico? É um tipo de verso, ele é muito comum nas poesias em inglês, principalmente as poesias shakespearianas. Ah, Léo, você está falando de William Shakespeare, que escreveu Hamlet, que escreveu Romeu e Julieta? Isso, meu querido e querida Picurrucha. Então, como que funciona? Cada verso, isto é, cada linha do poema tem 10 sílabas. Essas sílabas, olha só, elas se organizam em 5 pares, 5 tipos de sílaba, que a gente chama cada par de iambo. Então, cada casal de sílaba, a gente chama de iambo. Seria como se eu chamasse cada casal de namorados de, o que você é? Iambo, porque você tem uma pessoa e uma outra pessoa diferente juntas. Aí existe o quê? Uma sílaba fraca e uma sílaba forte. Então, como que ficaria? O que seria esse pentâmetro iâmbico? Eu vou dar um exemplinho aqui para vocês. Ó. Então, nós temos aqui a palavra fraca e forte, certo? Então, eu vou ler aqui um exemplinho. Fraco, forte, fraco, forte, fraco, forte, fraco. Não, errei. Vamos lá de novo. Fraco, forte, fraco. Nossa, é complicado. Vamos lá de novo. Fraco, forte, fraco, forte, fraco, fraco, forte, fraco, fraco. Percebeu, cara? É sempre assim, ó. É sempre a primeira fraca, baixa, e a segunda sílaba forte. Então fica fraco, forte, fraco, forte, fraco, fraco, forte, fraco, forte, fraco, forte. 5 vezes. Repetindo 5 vezes isso. A primeira parte fraca, a segunda parte forte. Vamos lá. Como que eu posso pensar? É mais ou menos como se você escutasse um tum, tá, tum, tá, tum, tá, tum, tá, tum, tá. Ficou mais fácil para vocês? Então, basicamente é isso. Então, agora nós temos o outro problema. O que é o hexâmetro ditálico? Vamos lá. Então, vamos lá. Eu falei ditílico, é datílico. Então, o que é um hexâmetro datílico? Cara, lembra hexacampeão? O Brasil é hexacampeão, então hexa lembra 6. Datílico, lembra de datilografia? Então é como se escrevesse por partes. Cara, é mais ou menos isso. Então, o que é hexâmetro datílico? Cara, é um tipo de verso longo.
Estou lendo aqui a definição. Usado em poemas épicos. Que tipo de poemas épicos? Cara, aqueles poemas bem épicos, de grandes obras, de grandes atos heróicos. Então você tem o hexâmetro, que é um verso com 6 pés métricos. Léo, o que é pés métricos? O pessoal gosta de complicar. 6 partes. Hexâmetro é um verso de 6 partes. 6 partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Datílico. Por que datílico? Significa que tem 3 sílabas. Então, cada parte tem 3 sílabas. Fechou? Então, o que é o hexâmetro datílico? É um verso que tem 6 partes, isto é, cada linha tem 6 partes ou 6 palavras, que tem 3 sílabas. Sendo que uma sílaba é forte, 2 são fracas. Essas 2 fracas é chamada de dactilo, que é datílico, dactilo. Léo, dá um exemplo? Vamos lá. Esse é bem retardado, mas funciona. Tum, ta, ta, 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 tum, tum. Beleza? É isso. Então vamos continuar nossa leitura. Além disso, pode-se gerar versos metrificados adotando diferentes esquemas de métrica, como o pentâmetro iâmbico ou o hexâmetro datílico, que foram muito utilizados e apreciados por séculos. Isso resulta em poemas que obedecem padrões rítmicos específicos e evocam uma musicalidade tradicional da poesia. Estamos aqui, ó. A combinação de rimas e métrica pode resultar em poemas belos, em sonoridade, ricos em significado. As IAs generativas são úteis para aqueles que desejam... Eu achei muito interessante essa observação, eu vou anotá-la. As IAs generativas são úteis para aqueles que desejam explorar diferentes formas poéticas, mesmo sem conhecimento profundo das regras formais. Ou seja, elas não conhecem as regras, elas caçam entende a regra. Mas a poesia e o poema não são feitos apenas de formas de seus aspectos formais. Sua verdadeira essência reside na capacidade de transmitir emoções, contar histórias e provocar reflexões profundas, não em máquinas, mas em seres humanos. As IAs generativas podem aprimorar a técnica poética, a sua forma, sua formalidade, mas a profundidade, a autenticidade de expressão poética dependem da sensibilidade e da experiência humana, ou seja, a poesia ela tem como característica principal, fundamental, ser a expressão da experiência humana. A IA generativa é impressionante, não é? Esse texto que você acabou de ler foi gerado por uma dessas ferramentas. Ou seja, o autor do texto pediu para uma IA escrever esse texto. Muito interessante. Vamos lá. Em sua opinião, aí algumas questões, né? Em sua opinião, a busca pela forma poética perfeita pode prejudicar a expressão emocional genuína na poesia gerada por IA? Cara, olha só. Você tem vários tipos de poesia, algumas elas são pautadas na formalidade, mas essa formalidade, se ela busca especificamente expressar a impressão sobre a estrutura, não tem como. Em sua opinião, a busca pela forma poética perfeita pode prejudicar a expressão emocional genuína na poesia gerada por IA? Pode. Cara, se a poesia é essencialmente humana, desculpa. Mesmo que uma pessoa busque fazer uma poesia focando a formalidade, isto é, o aspecto formal, estrutural, isso é humano. E ainda que ocorra uma falha nessa poesia formal, essa falha ela é uma expressão da própria humanidade do autor. Então, desculpa, a IA está fora. Como as IAs garantem a originalidade e a autenticidade nas criações poéticas? Na minha opinião, são perguntas de opinião, na minha opinião não garantem, mas e a sua opinião?
Elas podem capturar a singularidade de um autor ou de uma cultura? Não. Elas podem capturar as impressões registradas na internet, mas não mas não a expressão subjetiva humana. De que maneira a colaboração entre a IA e o autor ser humano e o autor humano afeta a dinâmica criativa? Ela elimina, na verdade, o elemento formal passível de falha que compõe a própria poesia, que é o elemento humano. A IA pode dominar excessivamente esse processo? Não. Ela pode ser um simulador, mas ela não pode ser considerada uma produtora. Vamos lá. Aí temos aqui, etapa 1. Leia os textos apresentados. Etapa 1, né? Não deu para você ler, né? Tá aqui, ó. Etapa 1. Leia os textos apresentados a seguir para responder as questões. Que divertido, né, pessoal? Esses são os melhores. Vamos lá. Deixa eu diminuir aqui minha cara para não ocultar o texto. Vamos lá. Língua portuguesa. Texto 1, né? Última flor do Lácio. Lácio é uma região de Portugal. Inculta e bela. És a um tempo esplendor e sepultura, isto é, e que é esplendor? É beleza que aparece, e sepultura é aquilo que morre. Ouro nativo, isto é, preciosidade bruta, que na ganga impura, a bruta mina entre os cascalhos vela. Ou seja, é um ouro, ela é preciosa, ao mesmo tempo que ela tem características de impureza. Na brutalidade dela, entre aquilo que não é precioso. Ela é uma guardiã de algo precioso. Amo-te assim, desconhecida e obscura. Ou seja, apesar de eu não te entender, eu te amo. Tuba é um instrumento de alto clangor, ou seja, uma tuba é um som, é um instrumento sonoro de sopro, de alto clangor. O que é um clangor? É um som alto. Lira singela é uma harpa de cordas. Tem um som, ou assim, ela tem um som gigantesco e ao mesmo tempo delicado. Que tens o trom, isto é, um trovão, e o silvo da procela. Ela tem um tom, uma musicalidade, uma musicalidade suave. E o arrolo, o que é o arrolo? É um documento. E o arrolo da saudade e da ternura. Ou seja, ela é envolvida, ela na sua historicidade, ela envolve coisas que trazem saudade, coisas que trazem impressões boas. Amo teu viço agreste. Viço é viçosa, sua força. Agreste, selvagem. Amo sua força selvagem e o teu aroma. De virgens selvas e de oceano largo. Amo-te, ó rude e doloroso idioma, isto é, grosseiro, mas difícil porque é difícil de aprender. Em que da voz materna ouvi meu filho, e em que Camões, que é o nosso grande autor de Os Lusíadas, nosso não, autor português, chorou no exílio amargo. O gênio sem ventura, isto é, sem sorte, e o amor sem brilho. Olavo Bilac, língua portuguesa. Está aqui, ó, a referência. Texto 2. Língua. Esta língua é como um elástico que espicharam pelo mundo. No início era tensa, de tão clássica. Com o tempo se foi amaciando, foi se tornando romântica, incorporando os termos nativos e amolecendo nas folhas de bananeira. As expressões mais sisudas, sérias, bravas.
um elástico que já não se pode mais trocar de tão gasto, nem se arrebenta mais de tão forte. É uma língua ambígua. Ela, ao mesmo tempo que ela mudou, ela não pode ser substituída, nem se arrebenta mais de tão forte. Um elástico assim como é a vida, que nunca volta ao ponto de partida. Ela mudou, mas continua sendo a mesma. Não pode voltar a ser anterior, mas não pode deixar de ser a língua que é. Teles Gilberto de Mendonça, hora aberta. Texto 3. Gosto de dizer, direi melhor. Gosto de palavrar, isto é, gosto de falar. As palavras são para mim corpos tocáveis, sereias visíveis, sensualidade incorporadas. Talvez porque a sensualidade real não tem para mim interesse de nenhuma espécie, nem sequer mental ou de sonho. Transmudou-se, isto é, transformou-se, mudou de forma. Transmudou-se-me o desejo para aquilo que em mim cria ritmos verbais ou os escuta de outros. Estremeço, se dizem bem, tal página de Fialho, que era um escritor português conhecido por seus contos pós-românticos. Tal página de Fialho, tal página de Chateaubriand, que é um escritor francês da era romântica. Tal página de Fialho, tal página de Chateaubriand fazem formigar toda a minha vida em todas as veias. Fazem-me raivar, isto é, ficar nervoso, tremulante, quieto, de um prazer inatingível que estou tendo. Ele tem sensações diversas de prazer pela língua. Tal página até de Vieira, isto é, o padre Antônio Vieira, que foi um dos grandes escritores do período barroco aqui no Brasil, na sua fria perfeição de engenharia sintática, me faz tremer como um ramo ao vento, num delírio passivo de coisa movida. Como todos os grandes apaixonados, gosto da delícia da perda de mim, em que o gozo da entrega se sofre inteiramente. E assim, muitas vezes escrevo sem querer pensar, num devaneio externo. Devaneio é um sonho, um delírio externo, deixando que as palavras "estou aqui" me façam festas. Criança, menina ao colo delas. São frases sem sentido, decorrendo mórbidas, numa fluidez de água sentida, esquecer-me de ribeiro, em que ondas se misturam e indefinem, tornando-se sempre outras, sucedendo a si mesmas. Assim as ideias, as imagens, trêmulas de expressão, passam por mim em cortejos sonoros de sedas esbatidas, onde um luar de ideia bruxeleia, isto é, bruxeleia, na ideia de bruxa, malhado e confuso. Não choro por nada que a vida traga ou leve. Há, porém, páginas de prosa que me têm feito chorar. Lembro-me como que estou vendo, da noite em que, ainda criança, li pela primeira vez, numa seleta, isto é, uma seleta é um texto escolhido aqui. O passo célebre de Vieira sobre o rei Salomão. Fabricou Salomão um palácio. E fui lendo até ao fim, trêmulo, confuso, depois rompi em lágrimas felizes, como nenhuma felicidade real me fará chorar, como nenhuma tristeza da vida me fará imitar. Aquele movimento hierárquico da nossa clara língua majestosa, aquele exprimir das ideias nas palavras inevitáveis, correr de água porque há declive, declive é terreno em queda. Aquele assombro vocálico, isto é, de voz, de palavra, em que os sons são cores reais, isto é, os sons são diversos e eles criam uma sonoridade, uma melodia bonita. Tudo isso me toldou, isto é, me cobriu de instinto como uma grande emoção política.
E disse, chorei. Hoje, relembrando, ainda choro. Não, a saudade da infância. De que não tenho saudades. É a saudade da emoção, daquele momento. A mágoa de não poder já ler pela primeira vez aquela grande certeza sinfônica. Finalmente, não tenho sentimento nenhum político ou social. Tenho, porém, num sentido, um alto sentimento patriótico. Minha pátria é a língua portuguesa. Nada me pesaria que invadissem ou tomassem Portugal, desde que não me incomodassem pessoalmente. Mas odeio com ódio verdadeiro, com o único ódio que sinto. Não quem escreve mal português, não quem não sabe sintaxe, não quem escreve em ortografia simplificada, mas a página mal escrita como pessoa própria, a sintaxe errada como gente em que se bata. Fernando Pessoa, livro do Dessossego. Meus caros, meus queridos, calma aí, pequena pausa. Meus caros, meus queridos, o que o nosso queridíssimo autor Fernando Pessoa está dizendo aqui? Ele está falando da relação íntima dele com a língua, do prazer, da alegria que ele experimenta, quase como se ele tivesse um orgasmo, que é isso que ele fala no começo do texto, quando ele fala sobre a sensualidade da língua. Ele diz que é um prazer muito grande para ele a língua, que a coisa que mais importa para ele é a língua. E como vocês percebem, muitas vezes ele cria trechos longos de várias palavras, porque ele quer demonstrar que a língua é fluida, ela é fácil de ser falada, ela é fácil de ser lida, ela é fácil de ser contada. Qual é o objetivo oculto dessa lição para você que está estudando? Meu querido estudante, olhe só. Vamos voltar aqui, ó. Vou reduzir aqui um pouco de novo meu quadrinho. Primeira coisa, olha a presença da paragrafação. Olha aqui. Deixa eu apagar tudo isso agora. Olha só. Então se espera que você, como estudante, perceba que um texto bem escrito tem a paragrafação. Perceba que você coloque os nomes próprios com as iniciais maiúsculas. Espera-se que você escreva sempre com o mesmo tipo de letra, letra de mão, letra de forma, mas do começo até o fim. Espera que algumas menções você coloque entre parênteses. Olha aqui. Espera-se que você se familiarize também e tenha interesse de consultar autores estrangeiros e também que você procure conhecer e incorporar palavras novas no seu vocabulário, aqui ó, no seu vocabulário escrito e falado. Porque o que é um bom estudante? Um bom estudante é aquele que, principalmente você, estudante de terceiro ano, tem um vocabulário enriquecido. Então a ideia é que você não apenas entenda um poema, mas que você, lendo, você escreva e traga isso. Para onde? Para o seu vocabulário, para a sua escrita. Aonde que isso começa a ser testado? Nas aulas de redação e também nas respostas escritas. Por isso que você precisa escrever as respostas. Mas vamos lá. Vamos aqui ao nosso querido questionário. Vamos já começar a responder nosso querido questionário. Eu vou falar com vocês, vou lendo minhas anotações aqui também, porque não estão aqui. Mas vamos lá. Questão 1. Do que cada um dos textos lidos anteriormente trata? Pessoal, do que cada um dos textos anteriormente lidos trata? Vamos lá. Cadê? Deixa eu pegar aqui. O primeiro texto é um poema. É um canto de amor à língua portuguesa. Foi o que eu disse. Ao mesmo tempo, inculta e bela. Já o segundo, que tem a língua portuguesa como tema, destaca sua evolução no tempo. E o terceiro texto do nosso querido Fernando Pessoa, por sua vez, mostra a paixão do autor pelos bons textos escritos em português. Certo? Então, esta é a resposta da primeira questão.
Nossa segunda questão, observe que a palavra língua, no título dos dois primeiros textos, apresenta a língua portuguesa de modos diferentes. Que diferença é essa? Meu caro e querido e querida, você pode pausar e responder. Mas eu diria que no primeiro poema a palavra língua ela é determinada. Ela não se trata de uma língua qualquer, mas sim da língua portuguesa. Então, a finalidade de língua ela não está sendo usada para qualquer língua. O substantivo língua. Mas ela está pontualmente se fechando dizendo que a língua, a principal língua, a língua tratada é o idioma português. No segundo poema, não se pode especificar pelo uso do título que a língua em questão é a língua portuguesa, mas é possível por meio da interpretação do poema. Então, esta é a questão 2. Questão 3. Questão 3. Ainda comparando os dois poemas, qual deles é escrito com metrificação regular? Cara, eu fico louco, porque a lição, ela não tratou isso em nenhum momento e ela já está exigindo isso, certo? Então vamos lá, uma pequena pausa aqui, meus queridos. Pronto, tomei água. Cara, primeiro poema, ele tem uma métrica decassílabo, a métrica de 10 sílabas. E no segundo, a métrica é irregular, não tem qualquer lógica. Questão 4. Opa! Como o autor do texto 3 descreve sua relação com as palavras da língua? Quais são as metáforas e imagens que ele utiliza para expressar essa relação? Será que a gente pode copiar e colar o texto inteiro? Né? Seria a resposta mais adequada. Mas vamos lá. O autor descreve a sua relação com as palavras e a língua como extremamente sensual, extremamente apaixonada, profundamente sensibilizada, envolvida por sentimentos fortes. Ele usa metáforas como palavras são para mim como corpos tocáveis, sereias visíveis, sensualidades incorporadas, para ilustrar sua intensidade emocional e sensorial em relação à linguagem, à língua portuguesa. Questão 5. Questão 5, meus queridos e queridas. Estamos quase acabando. Alguns textos em prosa são considerados poéticos, o que torna o texto 3 poético. Esse se aproxima, de alguma maneira, dos textos 1 e 2? Por quê? Cara, é poético o texto. A forma como ele é escrita, a maneira como ele é escrita, o envolvimento, a carga emocional que o autor despeja nesse texto, ele pode ser considerado um texto poético. Ele não é carregado de objetividade, não é como uma dissertação. Mas uma resposta mais sequencial seria que o texto de Bernardo Soares, sim, é considerado poético devido à sua forma com que ele descreve a sua relação com as palavras, com a língua. Ele destaca a sua paixão por palavras e pelo prazer profundo que ele encontra na escrita e na leitura. Então, além disso, a emoção que ele sente ao ler certos trechos literários contribui para essa atmosfera, essa sensação, essa percepção poética. Finalmente, e não menos importante, questão 6. No texto 3, qual é a importância da língua portuguesa na vida e na identificação do autor? Segurei. Cara, pelo amor de Deus. Nossa. Cara, a língua para ele é tudo. Ele divinifica a língua. Como ele expressa seu alto sentimento patriótico em relação à língua? Tá, vamos lá. A língua portuguesa é de extrema importância na vida e identidade desse autor. Ela é uma verdadeira pátria. Ele expressa o seu alto sentimento patriótico ao valorizar a língua e seu correto uso, demonstrando seu compromisso com a língua portuguesa
e sua aversão à escrita de baixa qualidade. Ou seja, ele considera quase que uma profanação, uma blasfêmia, uma heresia linguística o mau uso da língua. Beleza, meus caros? Então, qual que é o objetivo dessa lição? É mostrar para vocês a importância de que você escreva bem e de que é inaceitável, intolerável, que você persista sem evoluir a sua forma de escrever. Fechou, pessoal? É isso. Bom dia, boa tarde, boa noite. Fiquem com Deus. Até mais.